Olá, meus jovens, cá estou novamente com mais este vídeo. E dando continuidade à nossa série especial relativa ao aniversário do ator Rubens de Falco, hoje nós vamos falar de um outro trabalho dele. Anterior, eu acho que eu já falei da novela A Sucessora, de 1978. Já falei do filme Delmiro Gouveia, o Coronel Delmiro Gouveia, de 1978. E agora vamos falar de A Escrava Isaura, de 1978. Não, 1976. Ele trabalhou muito nessa década de 70. No ano de 78 ele fez o quê? Uma novela, um filme, e eu acho que o início de uma outra novela que terminou no ano seguinte. Então, assim, não, essa daí foi a sucessora. Mas, enfim, ele trabalhou muito nessa década de 70. Ele era um ator, assim, ele era um galã, assim, da época. Ele era um grande ator da época, juntamente com outros como Francisco Cuco. E não é de se impressionar que ele tenha feito muitos trabalhos durante esse tempo. A Escravizaura talvez seja o trabalho mais emblemático da carreira do Rubens de Falco. Tão emblemático que ele fez a outra versão da Record de 2004, que também falaremos. Nesse vídeo eu vou intercalar um pouquinho entre as duas versões, por quê? Porque sim, e é sobre isso. Então vamos pro vídeo. Essa versão de 1976, que fez 49 anos esse ano, 49 eu acho, ela é uma adaptação do livro do Bernardo Guimarães, o livro homônimo do Bernardo Guimarães, de 1875, se não for a memória, dos anos lá de 1800 e pouco. Bem, a Escravizaura ele é um livro que ele fez, uma novela, né? Ele é um livro curtinho que ele entrou assim para a história da literatura brasileira. Ele é um livro que ele é contra e denuncia um pouco sobre esse abuso dos donos de fazenda. Ele foi até aplaudido pelo próprio imperador Dom Pedro II e tudo mais. Bernardo Guimarães, que vale lembrar que era um escritor negro também. Particularmente, não gosto do livro do Bernardo Guimarães. Eu não gosto. Eu vejo ele como um livro muito corrido, muito mal, muito mal explorado, muito raso também. Tudo acontece muito rápido, tudo é papum. É uma leitura que, para mim, ela é muito direta. Eu gosto de detalhes, eu gosto de diálogos, eu gosto disso, mas o Bernardo Guimarães não. O Bernardo Guimarães, ele voa com a história, ele voa. Tá num momento, ele pula, vai para 20 dias e é um personagem dando um diálogo totalmente expositivo para explicar para a gente o que aconteceu. Então, não gosto do livro. Mas o que aconteceu? Dicção. Ai, garganta. O Gilberto Braga, que é o autor dessa novela, ele estava pensando em adaptar algum livro para o audiovisual. Se não me falha a memória, ele já havia feito isso antes, só que eu não lembro o nome da novela que ele fez isso. Nem pesquisei. E uma professora indicou para ele o A Escravizaura do Bernardo Guimarães. Ele ficou apaixonado, ele achou espetacular e pensou como que ainda não haviam adaptado isso para a novela. Como se Escravizaura já não tivesse tido adaptações para radionovela e televisão. Televisão não, cinema e até teatro também. Mas não entrando nesse detalhe. O que aconteceu foi que, então, ele adaptou ali o livro de Bernardo Guimarães. Não preciso dizer que a novela é extremamente diferente do livro, até porque o livro é vapt-vupt, não tem nada demais, é muito rápido as coisas acontecem. E o que eu posso dizer é que a Escravizaura foi um sucesso estrondoso, foi lançada em vários outros países, para vários outros idiomas. Se não me falha a memória, foi esse primeiro grande sucesso da Rede Globo, que é a Globo que transmite essa novela. Pois é, eu acredito até, eu não me lembro, eu pesquisei, só que eu não me lembro,
A Escrava Isaura foi esse primeiro hit, esse primeiro fenômeno televisivo da Rede Globo, que mais tarde só seria superado por, eu acho que foi Vale Tudo. Avenida Brasil, eu acho, uma coisa assim. Ela deve de ser a segunda ou a terceira novela mais distribuída da Rede Globo. Então, assim, ela foi um sucesso tremendo, gigantesco, um clássico da dramaturgia. Mas, afinal de contas, realmente é uma novela boa? Envelheceu bem? É melhor que a versão da Record? É isso que nós vamos falar, pelo menos na minha opinião. A Escrava Isaura, ela foi escrita de novo pelo Gilberto Braga e ela é dirigida pelo Erval Rossano. Se você viu o meu vídeo da sucessora, você sabe que o Erval Rossano também é supostamente um dos diretores daquela novela. O Erval Rossano, que era um ator, né? Ele estava no auge dele, pelo que eu tô vendo. E também o cara que dirigiu mais posteriormente a versão da Record. Ela foi ao ar de 1976, meados finais de 1976 a 1977. A março de 1977. Ela é uma novela bem curta também, ela tem 100 capítulos, todos, eu acho que o mais longo capítulo dela tem 32 minutos, não passa muito disso. É uma novela que vai de 23, 20 minutos a 35, mais ou menos. Essas novelas dos anos 70 elas são bem curtinhas, o mesmo acontece com a sucessora, que só tem 126 capítulos e o mais longo tem 44, em média de 20 a 25. Alguns tem 30 também. Então são novelas bem curtinhas. E, pois bem, 100 capítulos, 20 e poucos minutos. O elenco dela é relativamente pequeno também. Ela é uma novela bem simples, diga-se de passagem. Não tem muitos cenários, por incrível que pareça. E a maioria das vezes, ela se passa em alguma casa. Sempre assim, não temos muitas cenas externas, acredite se você quiser. Então, não temos muitas cenas de canavial, de senzala, não temos tantas cenas assim. E ela é protagonizada pelo Rubens de Falco, que interpreta o Leôncio, óbvio, pela Lucélia Santos, que interpreta a Isaura, pelo Gilberto Martim, que interpreta o Comendador Almeida. E aí nós temos também o Edwin Luiz, que interpreta o Álvaro. Mas ele não é protagonista, não, por incrível que pareça. Em qualquer lugar que você for, vai dizer assim, ele é protagonizado pelo Edwin Luiz, pela Lucélia Santos e pelo Rubens de Falco. Não, o Edwin Luiz só entra na novela no capítulo 65, numa novela que tem 100. Que protagonismo é esse? Eu não sei. Mas, pois bem. Então, olha só, o nome é Escrava Isaura, mas o grande foco dessa novela, ela tá mais no Leôncio. E por incrível que pareça, no Gilberto Martim, que é o Comendador Almeida. Aqui já pega uma mudança grotesca do livro, porque o Comendador aqui nesse livro, nessa novela, ele não morre. Talvez por conta do prestígio que o Gilberto Martim tinha como ator. E aí eles tiveram que inventar lá toda uma balela para poder o Leôncio ter a herança dele e tudo mais. Que particularmente eu acho muito interessante. E a história é simples, gente. Isaura, uma escrava branca, filha de uma tal de Juliana, foi criada pela esposa do Comendador Almeida, que aqui é chamada por Esther. Pois bem, Isaura foi criada com muitos mimos, prendada e tralê-tralá. Enfim, ela cresceu e a Esther tem a Isaura como filha. Enfim, Leôncio, filho do comendador com a Esther, eventualmente volta da Europa para quê? Eu não me lembro por quê, mas ele só volta porque, enfim. E aí, o que que acontece? Ele vê a Isaura e cria uma espécie de obsessão por ela, uma espécie de amor, entre aspas, e começa a perseguir a vida da bichinha. É isso, é isso. A trama é a mesma. Entretanto, ela segue por rumos muito diferentes. Ok, a mãe do Leôncio morre, porque isso tem que acontecer, e a Isaura começa a ficar um pouquinho mais à mercê. Depois, o Comendador Almeida, ele dá tudo pro Leôncio, mas ele tem que se casar com a Malvina. Isso também está no livro. E o Comendador vai viver a vida dele, e a partir daqui começa o suplício da Isaura. Só que, o que acontece com essa novela? Eu não sei, gente, ela tem uma barriga muito grande, porque as coisas demoram muito para acontecer. Só tem 25 capítulos, 20 não, 100, mas as coisas demoram muito para acontecer. Fica uma coisinha muito lenta. O Gilberto Braga, ele criou um caso romântico para Isaura, que é um tal de Tobias, que é interpretado pelo Roberto Perillo,
que é um bom ator. E pra mim, por mais que seja um interesse romântico muito bacana, muito legal de acompanhar, é um negócio muito arriscado, é uma faca de dois gumes, pode ser um tiro no pé. Porque a partir do momento que você cria um par romântico para Isaura, sendo que no livro não tinha, você abre margem para um grau comparativo muito perigoso. Porque cria aquela coisa daquela, assim, eu preferia Isaura com o Roberto Perillo, com o Tobias, do que com o Álvaro. Entendem? Deixando só com o Álvaro, não cria esse risco. Mas a partir do momento que você coloca um romance que é muito mais bem estabelecido do que o romance principal, é um perigo gigantesco. O caso romântico da Isaura com o Roberto Perillo lá dura mais de 20 capítulos, mais de 30 capítulos. Vai do capítulo 10, eu acho, ao capítulo 50. Então dura muito tempo. O caso dela com Álvaro dura muito menos tempo e tem uma forçação de barra até para a gente engolir que esses dois se amam assim gigantescamente num período curto de tempo. Então é muito arriscado. E por mais que seja legal acompanhar, é uma faca de dois gumes. Mas eu, particularmente, eu não me cativei com nenhum dos dois romances. Não, pra mim não foi tanta coisa. A ditadura militar, os anos, aquela época da ditadura militar, ela barrou muita coisa dessa novela. Então, até a criação dos romances, esse negócio de castigos por no tronco também foi muito censurado. Então, a gente não tem cenas, assim, dos escravos, não temos cenas de violência, ninguém apanha, ninguém leva chicotada. Então, acaba também perdendo muito dessa crítica anti-escravocrata que a novela era para ter e até que tem. Mas, entendem? Outra coisa que a ditadura. Que a ditadura era boa, olha a desgraça da ditadura estragando a novela. Ela proibiu que o Leôncio traísse, tivesse cenas de traição. Então o Leôncio ele não trai a Malvina nessa novela. Ou se trai, a gente não vê. E para mim também é outro tiro no pé. Porque acaba saindo o Leôncio como um marido fiel, sabe? Ele poderia ser abusivo, ele poderia ser bruto, ele poderia ser um homicida, ele poderia ser tudo de ruim. Mas, não, traiu a mulher dele. Então, pra mim também não pega muito bem. Para além desses reveses, que são toda a encheção de linguiça que são os capítulos, muitos diálogos muito blé, outros diálogos expositivos, essa trama que eles querem fazer a gente engolir a todo custo, que ela tem que funcionar, como a trama do pai da Isaura, o Miguel. Porque ele não pode contar, não sei o que. Mano, pelo amor de Deus, não dá. Então, assim, não sei, foi uma novela que ela tem umas coisas assim, tu sei, sabe? Não segue. Mas, pra não falar que eu só tô falando mal da novela, ela tem muitas coisas que eu acho muito massas, bacana mesmo. A começo delas, eu acho que a caracterização. Ela é fiel à época? Não. Mas eu gosto ainda assim, eu acho muito estiloso. O Rubens de Falca, ele tem um terno verde que eu não vou que é muito massa. Eu acho muito conceitual. E ele se veste muito bem em toda a novela. Eu gosto dessa caracterização da novela. E eu gosto também dos atores. Todo mundo tá bem nessa novela, não tem ninguém ruim, não tem assim ninguém assim que deixe a desejar. São atuações teatrais, mas que eu acho muito bacana, porque teatro é legal. É muito interessante. Eu gosto também, por ela ser uma novela da década de 70, ela é muito diferente das novelas de hoje. Então, por exemplo, os atores nessa novela, eles fazem coisa que não se faz hoje em dia, porque não pode, eles viram de costa para a câmera. E é muito, cara, eu acho muito legal quando isso acontece. Os atores têm uma liberdade, eles passeiam pelos cenários e tudo isso pra mim é sensacional. Vocês imaginam hoje em dia um ator conversando numa cena, ele anda por toda a cena, vira de costas pra câmera. É muito massa. Isso acontece também na Sucessora, que eu acho muito massa. Eles virando de costas pro microfone também, então a voz dele acaba ficando baixa também. Interage com o cenário, isso é muito legal. Os atores, eles são muito interessantes. A Lucélia Santos, esse foi o primeiro papel da Lucélia Santos. Olha só que massa, hein? O primeiro papel dela já levando peia, coitado.
E ela também tá muito boa. Só que eu acho também um pouco forçado você botar a Lucélia Santos como, meu Deus do céu, o ser mais belo da face da Terra. Não justifica, a beleza dela não é justificável para a obsessão que o Leôncio criou nessa novela. E o Leôncio, o Rubens de Falco, acaba sendo a melhor coisa, a coisa que salva essa novela de qualquer problema, não é a palavra que eu quero usar, mas enfim, porque o Rubens de Assim como? Falco, ele é um ator Como se os escravos muito fossem bom. pessoas diferentes de nós. Ele aqui, Não ele vem é com asneiras, Malvina, por favor. um cinismo gigantesco, e eu amo isso. Vanel há de A aparecer. maldade dele aqui não é por ações maléficas, digamos assim, mas é essa manipulação dele. Ele é um personagem muito manipulador. O Leopoldo Pacheco, eu digo que o Leôncio dele, ele é um Leôncio mais reacionário, ele é mais um psicopata mesmo, ele é doente mental mesmo. Ele age por impulso, isso leva à ruína dele. O Rubens de Falco, o Leôncio do Rubens de Falco, ele é diferente. Ele é manipulador, ele fala assim com coisa, engana todo mundo, não, mas eu mudei, eu quero fazer o bem, não sei mais o quê. E ele vai fazendo. Eu acho até que a maior maldade que ele faz nessa novela não é pôr ninguém no tronco, não é enganar a mulher dele, não. É quando uma determinada personagem, em determinado momento da novela, diz onde é que está o paradeiro da Isaura. E aí ela vai até a casa do Leôncio, esse personagem. E aí esse personagem, o Leôncio está dando 20 contos de réis para quem achar a Isaura. E ela fala, esse personagem fala, porque ele tá em tal. Você vai lá, tudo mais. Ele fala, tá bom, eu vou pegar quando eu trouxer, eu dou dinheiro pra você. Esse personagem, então, chega, depois de um tempinho, 10 horas já ter sido capturada. Tá no livro também, não é spoiler. E esse personagem chega pra pedir o dinheiro. Aí você fala, nunca o vi, não sei quem és. Tenho a mínima ideia de quem sejas. E, cara, gente, isso é uma... Mano. Depois, as coisas que vão acontecendo depois... Cara, eu fiquei chocado, de verdade. Gente, eu fiquei chocado, de verdade. Caramba. Sério, eu fiquei espantado. É sério, juro pra vocês. Cara, que maldito, que infame, que maldito. Então, assim... muito bom, eu gosto desse Leôncio dele. O único problema é quando ele grita. Todos os momentos de grito do Rubens de Falco nessa novela são extremamente caricatos. Extremamente. Eu rio alto todas as vezes que ele grita, todas as vezes que eu lembro dos gritos dele. Cale essa boca! É muito bom. Chama trabalhar 14 horas debaixo de chuva, de sol, de um pouco de serviço de lavoura. Cala a boca! Mais uma palavra e volta pro tronco! E ele é um ator imponente também. Ele em cena, ele tem uma certa imponência também. Tem uma cena muito interessante dessa novela, que é ele andando, com uma bengala assim, ele andando. Cara, o Rubens de Falco se divertiu muito nessa novela. Ele estava se divertindo muito. Então, tem todas essas questões boas. É uma novela rápida também, né? Uma novela que se passa muito rápido, graças a Deus. Mas, de novo, é como o próprio Gilberto Braga falou. Ele não entende a razão do sucesso dessa novela. Não tem sentido essa novela ter sido um sucesso. Porque, como o próprio Gilberto Braga fala, o texto dela não era bom. E isso é verdade. É um texto que ou é corrido ou é encheção de linguiça atrás de encheção de linguiça. O último capítulo dessa novela, ele é tão ruim, mas ele é tão ruim, que conseguiu até me fazer esquecer todos os elementos bons dela. Eu juro pra vocês. Chega a ser perturbador de tão ruim que ele é. Porque, assim, todas as tramas da novela se resolvem em 22 minutos. É isso aqui. Quem matou tua personagem e não sei mais o que, casar Isaura, não vai casar Isaura, comprei essa fazenda, você não sei mais o que. O Leôncio, ele pegou a fazenda do pai dele, ela não estava, digamos assim, mal financeiramente, diferentemente da versão de 2004, que isso já fica estabelecido para preparar a falência do Leôncio. Aqui não.
Aqui é no último capítulo que a gente vai descobrir que o Leôncio estava mal, que o Leôncio não estava administrando bem a fazenda dele, embora estivesse um pouco óbvio também. Será um delírio esses documentos? Meses atrás, o nosso amigo Henrique Fontoura descobriu que seus negócios não iam nada bem, devido à má administração desse engenho. Primeiro por negligência de seu pai, e mais tarde, por sua própria negligência. Esta sim definitiva. Corrido. Aí, porque tal personagem, não sei mais o que, você fez isso. Muito corrido ao suicídio do Leôncio, que a ditadura barrou, então teve que ficar implícito para não deixar, né? Porque essa desgraça, essa ditadura, as crianças meteram o dedo em tudo, porque suicídio, traição não pode, mas pornografia, promiscuidade, tudo isso podia, né, ditadura? Tudo isso podia. Torturar pessoas podia. Então tá bom. Então assim, esse último capítulo é péssimo e ele é tão feliz que ele causa enjoo. O Comendador Almeida, que não morre nessa porcaria dessa versão, ele perdeu o filho dele, o único filho dele, ruim ou não, é filho dele, perdeu a mulher dele, perdeu, a família dele morreu, perdeu a família. Mas ele termina o último capítulo feliz, sorrindo. Não dá. Não dá. Isso aqui é coisa de retardado mental, de gente sem discernimento para engolir um final desses. Então, assim, o final é revoltante, é péssimo, feliz de dar enjoo. E claro, me fez esquecer a experiência toda. Então, assim, eu julgo dizer que o sucesso dessa novela ele é causado mais por conta da aventura, de todo o caminho. De novo, tem boas atuações, é uma história legal de acompanhar. O Leôncio perseguindo a Isaura incessantemente, e a Malvina, tem a Malvina lá, tem o personagem do Roberto Perillo, eles morrem numa cena muito bacana. Assim, tudo é muito interessante, tudo é muito legal. É uma novela que ela vale muito mais por você acompanhar assim, o desdobramento das coisas, sabe? Mas, de novo, ela tem coisas que não me descem. Tem personagens que são desnecessários, que foram criados só para encheção de linguiça. O texto dela, de novo, não é bom, mas a trilha sonora é legal. Eu gosto da trilha sonora da novela. E o final é top piores finais da história da teledramaturgia brasileira. Mas é uma novela interessante, foi super importante, tem toda uma relevância histórica na nossa teledramaturgia. Minha garganta tá péssima, né? Mas, né? Poderia só deixar isso passar, mas eu faço ênfase. É isso. Particularmente, achando uma novela de altos e baixos. É uma novela, assim, média. Não, é uma novela média. Eu vou dizer que ela é uma novela média. É até injusto dizer que ela é uma novela média. Porque eu acho que, na maioria do tempo, ela foi muito mais boa do que ruim. Mas, eu não sei, honestamente, eu não assistiria de novo. Não, eu não assistiria de novo. A Escravizada de 2004, para mim, é muito mais memorável, mais aprofundada. A Sucessora, também, que eu já falei, que tem o Rubens de Falco, muito melhor, uma novela que eu facilmente reassistiria. De novo, tem o mesmo problema de encheção de linguiça, mas é uma novela muito melhor. Mas assim, a Escravizada é isso. Mas é uma novela média, né? É média, bem mediano. É isso. Muito obrigado pela sua audiência, paciência e compreensão. E até a próxima, se Deus quiser.